Obrigada, Denis, obrigada. Feliz de estar com vocês, feliz de estar na FESP, esta casa que eu amo tanto. E quando era jovem, problemas com um familiar me fizeram ir para fazer um tratamento por esse familiar e resolvíamos o problema. Infelizmente, como na parábola daquele coração vazio que não se modificava, tínhamos que voltar. Voltávamos e foi melhorando. Perseverança, fé raciocinada e comparecimento correto de acordo com as orientações na querida FESP, a qual tanto devemos. Perfeição moral. Mas o que é perfeição moral? São tantos os exemplos no tempo e no espaço, mas os exemplos muito maiores ainda nesse estágio do planeta Terra são de a falta de exemplo, o contra-exemplo, são de necessidades várias. Eu começaria, em homenagem ao Salão Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que é um espírito que nos socorre nas horas difíceis e nos auxilia nas horas de alegria, lembrando essa vida desse verdadeiro missionário. Ele nasceu, cresceu, não era espírita, estava num outro ambiente, só quando já era jovem conheceu o espiritismo, então era vereador. E com uma coragem que na época nem se entendia, fez uma palestra falando por que se tornar espírita. Casou, a primeira mulher desencarnou, deixou vários filhos, casou novamente com uma irmã da primeira esposa e continuou sua vida de demonstração, exemplificação da doutrina de Jesus, da doutrina reapresentada por Allan Kardec, do amar o próximo como a si mesmo. Havia um problema em sua vida. Um dos filhos muito amados era perturbado e durante muitos anos passou por tratamento, mas ele prejudicara de alguma forma outro espírito que não queria se afastar dele, é um amor-ódio. Mas um dia o doutor Bezerra, com aquele amor, aquela calma, aquela educação emocional, orava, e o espírito chegou e falou: velho santo, por seu filho eu não o deixaria em paz, mas por você, velho querido, que eu vejo quanta caridade faz, com você que eu tanto aprendi, eu tenho que deixá-lo. Muito obrigada, velho santo. Continue espargindo luzes, vou-me embora. E foi embora. Só que o processo longo havia causado alguns problemas no jovem. Bezerra de Menezes desencarnou pobre, honestíssimo, idealista, desapegado dos bens da terra. Ele dava dinheiro do próprio bolso, mesmo quando tinha pouco. Uma vez deu o anel de formatura para uma senhora comprar remédios, tratava a todos como se fossem seus filhos. A sua expressão até hoje é de um pai zeloso por todos os seus filhos. Desde criança aprendi a amá-lo e respeitá-lo, e pedir ajuda sempre nas horas mais difíceis. E sempre fui atendida. Reverencio esse espírito com todo o meu coração. E só conseguimos a parábola de Jesus que equivale ao doutor Bezerra de Menezes. Perfeição moral. Está chegando lá, o bom samaritano. O bom samaritano, que era considerado inferior por ter vindo de Samaria, que todos achavam que era uma terra de pobreza, de ninguém, de ignorantes, mas não, eles tinham amor. E o samaritano vinha e viu um homem caído todo ferido. Já haviam passado um sacerdote que conhecia todas as leis morais, um levita que o povo tinha medo, mas nenhum deles prestou atenção, ainda pensou: ai, aqui é perigoso, e foi fugindo, correndo. O samaritano não. Ele parou, recolheu o senhor ferido e levou-o até uma hospedaria, e disse, como se fizesse a um filho, a um irmão:
tomem conta dele. Eu vou deixar aqui um dinheiro. Se vocês gastarem mais, na volta eu passo aqui e cubro as despesas. Por favor, tratem dele com todo carinho. É meu amigo, é meu irmão. E se foi? Qual deles estava se desenvolvendo na compreensão da necessidade da perfeição moral? Qual? O rabino, o sacerdote, o levita ou esse samaritano simples, humilde? Este é o convite que Jesus nos fez. Jesus poderia ter escolhido nascer entre os arrogantes romanos. Jesus poderia ter escolhido nascer no meio do sacerdócio, do rabinato, andar com roupas pomposas, a barba cuidada, untuada de óleo. Não. Ele escolheu renascer num lar simples, com espíritos ideais, como diz André Luiz. Uma mãe e um pai que eram espíritos de luzes. E teve como primo João Batista. A mãe de João Batista, Isabel, não conseguia ter filhos. E naquela época, entre os hebreus, a mulher que não dava filhos ao marido tinha dificuldades. Aí veio um anjo e falou primeiro com ela e depois com o marido, que ela teria um filho. O marido falou, não acredito, ficou mudo. É uma história do povo judeu, mas é muito linda. Essa história tem um fundo de verdade. Ele era sacerdote do templo. Aí nasce João Batista. E João Batista veio preparado para a vinda de Jesus de Nazaré. Como lembra André Luiz, mesmo um espírito de luz intensa como Jesus precisou nascer com uma cúpula protetora. Tais a dificuldade desse planeta lindo, que Leibniz, o filósofo, diz, é o melhor dos mundos. A Terra é linda, a escola é preciosa, só os alunos que estão com algumas dificuldades, mas vamos vencê-las, porque Deus sabe o que faz. E diz o poeta, queiramos ou não, Deus nos faz amadurecer. João Batista esperou Jesus nascer e continuava a pregar os bons costumes, a disciplina, a moral, o respeito ao próximo, e ele gostava de assustar também. Ele ameaçava, mas era muito querido, muito corajoso. Começou a criticar muito a mulher de Herodes e perdeu literalmente a cabeça por causa disso. Mas não se importou, foi para as luzes. É melhor perder a cabeça do que não conseguir ficar numa região melhor com amigos quando passarmos para o lado de lá. Tem castigo? Claro que não, consequência. Os viciados em crack não querem, não se sentem bem conosco. Eles gostam de ficar lá misturado com os seus. O seu inferno de Kardec, que também é apresentado os capítulos na Revista Espírita, mostrando que se houve alguma confusão, a verdade está em toda a literatura, nos livros indispensáveis de Kardec, não houve mesmo. E ali os usuários de crack ficam porque ficariam humilhados se ficassem com aqueles que agem direito, além do que não teriam o alimento necessário. Na Revista Espírita tem a história de um espírito danado. Ele não conseguiu, através das várias encarnações, desenvolver o amor, a justiça, a caridade, que são as características de um indivíduo que está se esforçando para atingir a perfeição moral. E ele o que fez? Primeiro ele matou o irmão para ficar com a mulher do irmão. Depois ele foi ficando perturbado, depois de um erro desses. Matou a mulher do irmão. E aí ele se viu no escuro. Mas que escuro é ele? Ele criava o escuro, estava no seu inconsciente. Hoje, psiquiatras, psicólogos, já no tempo de Freud, a psicanálise, a psicologia, mostrava isso. Somos o que pensamos. Quando pensamos mal,
criamos nossas próprias dores. Não é castigo, é consequência. É como o aluno que repete de ano e vai numa lição mais difícil. Esse espírito, ele se condenou, ele não se permitia ver a luz, nem se permitia sair da casa onde mataram o irmão e a esposa do irmão. Durante o tempo ficou lá, até que ele sempre estava assistido, mas não enxergava. É como os drogados em crack ou em outras drogas pesadas, que às vezes não enxergam nem os que estão à sua volta. Os vícios, os tristes vícios provocados pelo orgulho, pelo egoísmo, por problemas vários, por perturbação, fruto de maus pensamentos. E o espírito danado veio até a sessão de estudos espíritas de Paris, que Kardec dirigia. Então ele conseguiu algum conforto, conseguiu enxergar os que tentavam auxiliá-lo há muito tempo. Conversou com eles, agradeceu e provavelmente através de outras vindas foi libertado e continuou a sua caminhada em direção à luz. Tendo dentro de nós a constituição divina, porque disse Jesus, sois deuses, sois luzes, sou o sal da terra. E se o sal perder seu sabor, com que se há de salgá-la? Sabemos o que é certo e o que é errado. Quando agimos errado, nós mesmos criamos nossas necessidades, envergonhados, deprimidos, e o auxílio continua à nossa volta, mas não conseguimos ver, porque criamos uma barreira, mergulhados na nossa vergonha, complicando a nossa caminhada. Mas Deus, que é todo amor e bondade, como na parábola do filho pródigo contada por Jesus de Nazaré, o maior educador de todos os tempos, o maior pedagogo de todos os tempos, Deus, vendo seus filhos necessitados chegarem, os recebe alegoricamente com os braços abertos, porque Deus não é um velho, não tem figura humana, é uma luz poderosa, é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Quais os maiores vícios? O orgulho e o egoísmo. Na medida em que a ciência se desenvolve, a ciência espírita dando as mãos à ciência tradicional, o orgulho passa a ser uma tolice maior. Se outrora, tolos, dizíamos que éramos os indivíduos mais inteligentes do universo, olha que modéstia, que o universo fora todo criado só para nós, mesmo com as necessidades que apresentávamos e algumas ainda apresentamos. Na medida em que essa ideia tola continuava, era mais difícil, mas agora é a ciência que concorda com o mestre de Nazaré, é a ciência que concorda com Galileu que ficou preso em domicílio porque falou que a Terra girava em torno do Sol. Ele falou com muito cuidado. Descartes já criou uma atmosfera para a Terra que girava em torno do Sol. E esta ciência agora, com bases profundas, porque amadureceram no tempo, nos diz que existem bilhões de planetas, bilhões de irmãos espalhados por esse universo infinito. Então, por que ter orgulho, arrogância? O presidente dos Estados Unidos, até oremos por ele, ele tem uma arrogância, uma vaidade. Nós, perante o universo, como diria Chico Xavier, somos ciscos, mas ciscos de luzes, mergulhados na energia cósmica universal, velados pelo pensamento de Deus, ou como dizia o querido Paulo de Tarso, em Deus estamos, em Deus nos movemos. Não há como fugir ao zelo de Deus, porque ele não é um homem com olhos limitados, não. Ele é uma fonte de luz, é o Criador, está em tudo. E estamos mergulhados na energia divina
como peixes mergulhados no oceano, diz o querido André Luiz. E é verdade. Então, temos que ter fé raciocinada. Jesus, que sabia de todas as coisas, que é o maior sábio que veio à Terra, que enviou vários professores, como, por exemplo, Confúcio, sacerdotes druidas, Sócrates, Platão, e depois agora Kardec. Jesus deu-nos o exemplo de força moral, convidou-nos a compreendermos que somos deuses e luzes quando damos as mãos aos nossos queridos ou aos nossos não queridos, quando compreendemos que as luzes só brilham quando entendemos a arte de bem viver, que é amar ao próximo como a si mesmo e fazer ao outro só o que desejamos que o outro nos faça. Essa é a lei. Outra lei que foi muito bem lembrada hoje também, é preciso o trabalho. E Jesus veio com pais maravilhosos, trabalhou 30 anos com a roupagem humilde de um especialista, de um operário, de um carpinteiro, nos mostrando que o trabalho enobrece. Ele não precisava, mas exemplificou sempre, em todos os instantes da sua vida, exemplificou como agir no nosso querido planeta Terra. Em vez de reclamarmos, vamos compreender a arte de bem viver. A perfeição moral tem ligação direta com o amor ao próximo. Mas o que é um amor? Herculano Pires, num livro Pesquisa sobre o Amor, diz assim: o amor é o clarim que desperta o ser, arranca o ser do não ser. Ou seja, quando ainda não amamos, nem sequer somos, estamos incompleto. Ou como dizia Jung, nosso coração está seco, precisamos desenvolver a espiritualidade para entendermos e amarmos ao próximo. E o Pequeno Príncipe, tão lindo, Saint-Exupéry, grande indivíduo, o Pequeno Príncipe diz, no livro O Pequeno Príncipe, precisamos suportar algumas larvas se quisermos conhecer borboletas. Às vezes, a vida fica difícil. Às vezes, combinamos no mundo espiritual, todos preparados para a vitória, de formar uma família na qual todos se respeitassem. Mas quando reencarnamos, um dos elementos se esquece, não quer saber disso, não participa das orações e fica difícil. Mas há que, com amor e firmeza, o tratamento da casa espírita, o evangelho no lar, a leitura, pelo menos 3 vezes por semana, de um trecho do evangelho segundo o espiritismo, podemos auxiliá-lo. E quando conseguimos melhorá-lo, como ficamos felizes. Vários, no tempo e no espaço, agiram de forma errada. Para os menos avisados, pareceriam perdidos, como, por exemplo, Ivone Pereira, que conta nos seus livros O Drama de Bretanha, O Cavaleiro de Noumier, Nas Voragens do Pecado, como ela começou educada, uma família que se expressava na perfeição moral, uma família que se expressava na união espiritual. Ela veio pela própria necessidade para ser ajudada pela família. Foi educada, a família era protestante, foi educada nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Aprendeu o que Jesus nos ensinou para o crescimento moral, para a perfeição moral. Perdoar não 7, mas 70 vezes 7. A força do nosso pensamento. Se olhares para uma mulher cobiçando-a, já cometeste adultério. Quando temos apenas pensamentos errados, atraímos outros indivíduos com pensamentos iguais ou piores. E aí, o que era um pequeno pensamento que podíamos afastar, se torna uma grande armadilha que requer o tratamento especial,
da casa espírita e, às vezes, unindo ao de um psiquiatra, psicólogo, neurólogo, porque o espiritismo não dispensa o tratamento médico. Tratar do corpo e do espírito. E os médicos estão entendendo a cada dia mais que não podem dispensar o tratamento espiritual. O doutor Ricardo Calil, o doutor Álvaro Avezum, dois cardiologistas, eu vi um vídeo deles e eles diziam assim: é preciso desenvolver a espiritualidade. Aí o doutor Calil falou: não tem nada com religião, é ciência. Claro, o processo do conhecimento na filosofia começa pela pesquisa dos fenômenos, se abre numa forma nova de pensar, amor à sabedoria, filosofia, e conforme é o caso, nos projeta no religar e nas luzes do universo. É preciso desenvolver este processo dentro de nós, através do conhecimento dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, que fizeram com que Gandhi, é ele quem diz, ele disse: eu me modifiquei, não quero nenhuma violência, nem por ações, nem por pensamento, porque eu amo e sigo Jesus de Nazaré. Mas não me digo cristão, porque os cristãos não seguem Jesus. Ele falou: a minha teoria da não violência é toda baseada nas bem-aventuranças de Jesus de Nazaré. E Gandhi, através da sua vida, nos exemplificou a conquista cada dia, cada vez mais, da perfeição moral, a capacidade de amar o próximo, a capacidade de nunca responder pela violência e a capacidade de pensar no outro muito mais do que pensar em si mesmo. Também nos deixou um exemplo de grandeza espiritual. Justiça, amor, caridade. O amor arranca o ser do não ser. A justiça faz bem para a nossa alma. Quando Nelson Mandela resolveu defender os seus irmãos negros contra a injustiça de uma sociedade branca, primeiro ele começou com a violência, mas depois ele era tão idealista que foi auxiliado pelas luzes do universo e conseguiu melhorar muito a vida dos seus irmãos através de atos de amor. Ele, que ficou preso anos, quebrando pedra, podia ter ficado um revoltado, desenvolveu-se na arte de bem viver, de amar o próximo e respeitar autoridades, de ter disciplina. E foi depois eleito presidente da sua terra para ajudar o seu povo. Verificamos que o amor constrói, que o ódio, a violência destrói, e depois que se destrói, não se sabe, eu li isso num livro, não lembro se é no Livro dos Espíritos ou no, não tem importância, não se sabe o que fazer do que sobrou daquela destruição. Por isso, não podemos destruir, nem por pensamento, nem por ações. Construir sempre a luz do amar ao próximo como a si mesmo. E ter a fé raciocinada. Muitas vezes ficamos olhando o mundo à nossa volta e falamos: meu Deus, mas quanta loucura, quantos indivíduos muito necessitados reencarnaram na Terra. Mas nós nos negaríamos a auxiliar um irmão nosso que ficasse com uma doença mental? Como podemos nos negar a impedir que esses também irmão nosso renasçam ao nosso lado na Terra, considerando que ainda em outras encarnações apresentavam-nos com os mesmos defeitos? Isso é lógica, isso é filosofia, isso é fé raciocinada, isso é amor ao próximo, isso é o desejo da perfeição, amor, justiça, caridade. E há que, claro, auxiliá-los na reeducação, criar fazendas grandes para eles trabalharem e desenvolverem a capacidade de amar e compreendê-los nas suas necessidades, como nós outrora fomos compreendidos na nossa necessidade. E ai de nós, se ainda hoje não tivéssemos ao nosso lado o nosso anjo da guarda,
espíritos familiares, espíritos amigos, um exército de luzes e mergulhados na energia cósmica universal, que eu imagino uma névoa luminosa na qual estão, diz André Luiz, constelações e seres como peixes mergulhados no oceano. O auxílio de Deus é incrível. O filho pródigo teve que partir e sofrer para compreender. E nós fazemos isso muitas vezes. Mas quando o filho pródigo viu como era dura a vida lá fora, ficou doente, foi roubado, passou frio e fome, ele pensou: meu Deus, por que eu saí da casa do meu pai? Por que me desliguei da minha família? Por que virei as costas a meu pai? Agora tenho vergonha. Mas vou ter que voltar. E vou ficar escondido no chiqueiro do meu pai. Não vão me reconhecer. Anos se passaram, fiquei doente, estou acabado. Embora jovem, meus cabelos estão brancos. E foi o que ele fez. Foi para a casa do pai. Mas quando ele chegou na porteira da fazenda, o primeiro empregado que apareceu havia ajudado a criar aquele menino e gritou: Senhor, teu filho voltou, ele está aqui, ele te espera, e já segurou o menino, e o pai veio e o abraçou, e chorou e disse: pensei que estavas morto e ressuscitaste. Entra, filho querido, você renasceu, estou tão feliz que te farei uma grande festa. E a dificuldade da perfeição moral. O irmão, que era correto, responsável, fala para o pai: como, pai? Eu estive aqui esses anos todos trabalhando ao seu lado e para mim o senhor não faz uma festa? O pai compreende e agrada o filho, e provavelmente diz também, farei mais tarde, mas diz: a minha alegria, filho, é que ele estava morto e ressurgiu, estava perdido e renasceu. E assim é o pai, quando nós vamos nos desenvolvendo lentamente dentro do nosso referencial e do tempo na Terra, que fora da Terra existe outro tempo. Mas se pensássemos que mais de 2000 anos depois da vinda do Mestre de Nazaré, todo amor, que nos deixou sempre os exemplos de perfeição moral. Por exemplo, na cruz, fruto da traição daquele que devia defendê-lo, o pobre Judas, que dizem alguns, tentou fazer com que o Messias logo se declarasse o Messias e descesse, sei lá, com um anjo, com uma força policial e espiritual e mandasse embora os romanos. Ele ficou confuso. Jesus nunca o criticou. Machucado por todos nós, os romanos declararam a morte dele porque acharam que ele estava causando confusão. Os rabinos e os sacerdotes hebreus também declararam que ele devia morrer, e ele foi humilhado. Ele não. Tentaram humilhá-lo ao seu corpo físico, porque ele é muito grande, colocado na cruz, que era uma morte desonrosa, reservada aos revoltados que queriam acabar com os romanos, e aqueles que queriam acabar, eles achavam, com os sacerdotes. Ficou na cruz, sofrendo, mas logo pensou: onde está minha mãe? E quando viu sua mãe, as mulheres permaneceram ao lado de Jesus. As mulheres são treinadas para esse espírito maternal. Quando viu sua mãe, disse: João, toma conta, eis minha mãe. Mãe, eis teu filho, João. Quem teria coragem, cheio de dor, com sede, ouvindo apupos, quem teria essa grandeza espiritual de enxergar a sua mãe sofrendo, e mais ainda, perfeição moral? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Ele podia dizer: pai, manda aí um fogo que queime esses infelizes. Não, perdoai-os, são crianças tolos, pai. Não sabem o que fazem, e realmente não sabíamos. Mas agora não temos mais desculpa. Estamos aprendendo e sabemos.
Somos responsáveis por nossos pensamentos, por nossas ações, por nosso comportamento, pelo exemplo que damos aos nossos filhos e ao mundo. Somos responsáveis por agirmos como luzes, ainda fosforozinho, mas já não derramando sombras. Somos responsáveis por iluminar a nossa terra e não enchê-la de maus pensamentos, de revolta, de dor, de sombra. Nas horas difíceis, são as horas em que podemos tirar nossa radiografia interior, mostrando quem realmente somos. Um dia eu vi minha amiga, depois ela sumiu, mas é uma boa pessoa, mas ainda não entendeu Jesus. E ela falava assim, esse Prague falava, nome feio, o marido dela, o ex-marido, venha quantas vezes vier comigo, eu digo, não quero, ele que vai ferver na caldeira do inferno. Eu falava, menina, pelo amor de Deus, você vai atrair perturbação e dor para você. Você está chamando espíritos perturbados. Mas ela não aguentava, mas não pode. Na hora do desespero, ore. Fecha bem a boca. O querido Chico aconselhava encher a boca d'água e ficar quieto. E é verdade, está uma discussão em família, cala a boca, vai para o quarto e ora. Violência, pensamentos violentos só pioram a nossa caminhada. E no desenvolvimento da perfeição moral, o Livro dos Espíritos e o Evangelho nos lembram que o Espiritismo não cria uma nova moral. A moral é uma só. Estava com os sacerdotes druidas, que conheciam a reencarnação. Kardec compara druidismo e espiritismo e diz a mesma verdade. Estava com todos os enviados por Jesus, Confúcio, que fala sobre a necessidade de educar crianças e que fala também sobre a moral, sobre agir certo. Ele irritou os governantes de sua época, mas depois foi reconhecido como um grande filósofo. Buda, o querido Buda, que diz que a evolução moral, a perfeição moral, permite uma visão acima do corpo físico. Kardec nos diz isso, ou seja, percebemos o mundo à nossa volta não apenas pelos órgãos do corpo físico, os olhos, o ouvido, a boca, não. Irradiamos e percebemos o mundo à nossa volta pela irradiação do perispírito. Quando o perispírito é produto de um indivíduo bom, ele irradia bem, até raios luminosos, e é um elemento de equilíbrio no planeta Terra. Quando o perispírito, quer dizer, quem manda é o espírito, mas irradia através do perispírito. Quando o espírito é muito necessitado, ele não consegue. Às vezes aparecem até manchas no seu perispírito que se expressam no corpo físico, surgem doenças. E temos obrigação, responsabilidade com o nosso perispírito e o nosso corpo físico. Viram o criador da parapsicologia, Joseph Heine, sua esposa Luisa Heine, Saul, Kellington, uma porção de parapsicólogos que dizem tudo o que o Espiritismo diz, mas que querem ser ciência pura. Nós somos ciência, filosofia e religião. Quem diz que é religião? Kardec, na Revista Espírita de 1868. Conta por que disse que não era, para não confundir com o sacerdócio, e por que é porque religa a Deus. E essa religação às luzes do universo, ao religare, tem um nome, religião. A parapsicologia também apresenta o corpo bioplásmico, e isso aquece a nossa alma. E eles dizem, os parapsicólogos, Vassili e outros, eles dizem, o corpo bioplásmico aparece cheio de luzes, como um céu constelado. É lindo. Falam também nos fenômenos teta, fenômenos de após a morte. Por tudo isso, temos que estabelecer dentro de nós o religare com as luzes do universo. O convite não foi ao sofrimento e à dor,
Mas no livro A Gênese, existe um capítulo maravilhoso, O Mal e o Bem, que aparece todos os conceitos de Kardec, aparecem na Revista Espírita, aparecem quando houve modificação, não aparece um conceito, aparece um anticonceito, uma coisa absurda, uma coisa terrível. Todos os conceitos aparecem. Não há como querer criar um novo espiritismo. Isso é muita pretensão. Vamos aprender a praticar, que já fazemos muito. E o convite à perfeição moral é estendido aos nossos filhos. Como vamos educá-los? Eu tenho 5 filhos. Pequenininhos já faziam o evangelho conosco, no carrinho, bebês. Mais tarde, eles iam à Seara Bendita, que era na frente da minha casa, era só atravessar a rua. Depois, continuavam a me acompanhar em algumas casas espíritas. Fazíamos o evangelho no lar e sempre falávamos e fazíamos com que ele sentisse os benefícios que a doutrina, o Consolador prometido, trazido pelo enviado, Kardec, que disse, eu vos mandarei o Paráclito, o Consolador, e ele ficará convosco. E Kardec veio nos apresentar novamente, porque havíamos feito muita confusão nos ensinamentos de Jesus, estávamos lá. Não podemos acusar alguém, aliás, perdoai não 7, mas 70 vezes 7. Estávamos lá e tiramos a reencarnação, a mediunidade. Quando Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, dá uma aula sobre mediunidade e diz, entre todos os dons, o que eu mais amo é a profecia. E outros que vêm nos exemplificar a perfeição moral. Dalai Lama. O Dalai Lama me ensinou uma coisa muito boa que eu penso até hoje. Gosto muito de ler também os livros dele. Quando você vai numa loja se entregar ao consumismo, hoje a nossa sociedade é super consumista. Quando você vai a uma loja e tem tendência, vontade de se entregar ao consumismo, pense, eu preciso disso? Isso vai me melhorar em alguma coisa? Eu tenho o direito de tirar um dinheiro com o qual posso matar a fome de um irmão meu que está na rua, desanimado, cansado, destroçado, para comprar um bem que vai ficar acumulado? Aqueles acumuladores terríveis dos Estados Unidos, o Dalai Lama diz, não tenho direito, então vire e saia. É verdade, eu tenho visto várias moças nos canais de televisão mostrando os quartos cheios de sapato, de roupa. Gente, o que é isso? Vamos largar, nossa sociedade precisa de ajuda. Consumismo, egoísmo, tantos problemas que necessitam a nossa ajuda. Como vamos ajudar? Orando, vibrando, exemplificando, comparecendo às casas espíritas, se somos espíritas, levando nossos filhos às casas espíritas, se somos espíritas. Quem é budista, leva o templo budista. Quem é da Sechonoye, leva a Sechonoye. Mas cada um, como diz Jung, como diz Dr. Roberto Carlil, cardiologista, como dizem os cientistas hoje, Elizabeth Kubler-Ross, que escreveu um livro, psiquiatra, aliás, essa mulher também está numa grande caminhada em relação à perfeição moral. Ela é médica formada na Suíça, vai para os Estados Unidos e conhece um moço americano. Eles se amam e casam. Vão morar em Nova York. Ela diz, eu nunca quis morar em Nova York, mas não podia deixar meu marido triste. Então, ela escolheu um hospital para trabalhar e foi fazer psiquiatria, porque viu que os doentes graves em estado de quase morte ficavam abandonados. Alguns nem recebiam remédio. Ela lutava para que eles tivessem até o último dia de vida o tratamento de todos os outros doentes. E fez mais. Eles ficavam em quase morte e depois alguns voltavam.
ela ia perguntar com o caderno, anotava tudo. Nesse estado, o que eles viram? O que eles podiam, que conversa ouviram? Que remédios viram sendo aplicados no seu corpo físico? Então, ela viu que no estado de quase morte, eles participavam, não com o corpo físico, mas com outro veículo. Eles se situavam no teto da sala, olhavam as operações, e depois ela vai procurar no espiritismo lá dos Estados Unidos, não do nosso, para onde iam os que morriam, e descobre e declara ao mundo que a morte não existe. E escreve um livro lindo, A Morte, Apenas um Amanhecer. E é verdade, ninguém morre, ninguém perde alguém porque perdeu o corpo físico de forma alguma. Somos imortais, somos indestrutíveis, e a parapsicologia também estudou esse fenômeno, vendo que aquele caso antigo de Hydesville se repete hoje, quando vários chamados mortos vêm através de aviso, avisar de que não morreram, de que estão mais vivos do que nunca. Hoje, quem não quer falar em espiritismo, outro dia uma senhora falou, eu estou com complexo de culpa, nunca eduquei meu filho em nada, ele não acredita em nada e não quer ouvir falar em religião, nem em espiritismo. Eu falei, não importa, pega um livro de parapsicologia e ele vai se interessar. E aí a linguagem é a mesma. A telepatia, ou seja, mentes físicas encarnadas e mentes extrafísicas interagem. Olha, que coragem de Joseph Heine e Luisa Heine. Foram caluniados, mas eles estão vencendo, tanto quanto Kardec, que também venceu. E é bom que eles confirmem, embora não queiram falar. Dizem que o espiritismo veio muito antes, e veio mesmo. A doutrina secreta de todos os tempos, a verdade vem em todas as regiões, as informações chegam através Buda das mesmas informações, Confúcio faz o mesmo convite, sacerdotes druidas. Então, é uma doutrina respeitável que apenas se afirma através dos séculos e que traz a chave da alegria de viver. O esforço para atingirmos a perfeição moral, o esforço para aumentarmos a imunidade do nosso corpo físico, o esforço de sentir uma alegria tão grande pelo fato de existir, mesmo nos momentos difíceis, uma gratidão a Deus por ter nos criado. Gratidão a todos aqueles que vieram nos ensinar a arte de bem viver. É a esse esforço que nós convidamos a todos, porque cansamos de uma sociedade difícil, cansamos da corrupção, cansamos do desrespeito, ansiamos por um mundo de paz, um mundo de regeneração, no qual a Terra vai se transformar. Dizem a Gênese e dizem obras póstumas. Está em nossas mãos a construção desse mundo, começando por nós mesmos, conhecendo-nos todas as noites, ou é melhor de manhã, levanta 10 minutos cedo, porque às vezes à noite vai perder o sono, se analise e se pergunte, se eu morrer agora, eu tenho do que me envergonhar para aqueles que me amam? Pais, mães, amigos. Se eu visse alguém fazendo o que eu fiz hoje, eu acharia o quê? Analise-se. E à medida que vamos crescendo, como um bom músico vai se apossando de uma música maravilhosa, que fica como que entranhada em sua alma e o acompanha até em várias encarnações, nós também conseguiremos absorver a constituição divina, tão bem apresentada no tempo, principalmente pelo querido Moisés, não roubar, não matar, não levantar falso testemunho, e Moisés ainda adorava os fenômenos mediúnicos. Está na Bíblia Católica de Almeida ou Figueiredo. Ele fazia reunião com os idosos, os médios, e aparecia uma nuvem branca de ectoplasma com Yahvé em cima da nuvem, que dava conselhos, era um espírito protetor. Não somos convidados à dor, aos sacrifícios, não.
somos convidados a dilatar nossa capacidade de amar. Alguns males existem, diz a Gênese, que fazem parte do nosso planeta, mas a maioria dos males é criação do homem. A fome, a orfandade, a destruição da terra, a poluição dos mares, dos ares. Vamos, individual e coletivamente, nesse pensamento de amor, vamos auxiliar para que o nosso planeta se torne um planeta de paz, de alegria, de tranquilidade para as crianças, para os adultos, para os idosos. É o nosso sonho. Sois deuses, sois luzes, vamos realizá-lo. Obrigada. Agradeço à Fiesp, ao seu presidente, a Vera Milano, a toda uma equipe de amor e organização que trabalhou para trazer a doutrina libertadora e consoladora, a qual demos o nome de Espiritismo, que nos liberta de nossos maiores obsessores. Mas como? Somos nós mesmos, impedindo-nos a caminhada com pensamentos de orgulho e de egoísmo. Muito obrigada. Oh. Oi, Heloísa, podemos fazer algumas perguntas para você, que o pessoal te mandou com muito amor, com muito carinho? Mas é uma alegria, pode fazer. Então, tá bom. Eu só queria agradecer imensamente toda a tua generosidade para conosco. Muita gratidão, muita gratidão. Eu é que agradeço, a generosidade é de vocês e dos bilhetes caridosos, generosos. Eu não mereço, mas agradeço muito. Então vamos lá. Heloísa, como seguir leis que são divinas em meio a tanta injustiça? Nós não temos que nos preocupar com o que os outros fazem. Tem um moço, Edu Lira, que saiu de uma favela. O pai era drogado, a mãe faxineira. E a mãe educou tão bom esse moço, e ela dizia para ele, não se preocupe de onde você veio. Não se preocupe o que seus amigos que estão morrendo pela polícia ou pelos traficantes estão fazendo. Não pense de onde você veio, pense para onde você pode ir. Você pode ir para a luz, filho, você pode ser feliz. E este moço hoje, ele aparece na televisão, Edu Lira. O livro é Da Favela para o Mundo, não é espírita que eu saiba. Ele aparece, criou um instituto, Gerando Falcões, onde ajuda crianças e jovens que correm o risco de morrer pela violência a que se tornem indivíduos do bem. Não importa o que os outros fazem, vamos nos preocupar em fazer o bem. E ainda fósforo, acender nosso fósforozinho, iluminando, desenvolvendo virtudes, para que em breve a terra seja terra sonhada, e será. Só que se não conseguirmos acompanhá-la, nós renasceremos não por castigo, por consequência, para não sermos humilhados, porque a energia é aquela nossa, nasceremos em planetas mais atrasados, e não queremos mais. Mais uma pergunta. Todos nós estamos fadados à perfeição moral nesta encarnação? Olha, nessa não dá tempo, hein? Mas estamos fadados a melhorar. Se não melhorarmos, vamos nos sentir muito mal no plano espiritual. Tolstói, numa psicografia de Célia Xavier, Tolstói por ele mesmo, que concorda com a história da filha de Tolstói,
ele conta que ele queria seguir Jesus. E ele achou que seguir Jesus era dar todos os bens. Mas isso era fácil. Ele tinha que conviver com a esposa e filhos. Conviviam bem. Mas, de repente, ele ficou impaciente, porque ele queria que ela concordasse em dar todos os bens, todos os livros, para ficarem na miséria. De nada adiantaria ficar todo mundo na miséria. O certo era ele continuar ajudando os que necessitavam. Mas ele ficou muito bravo, pegou as coisas dele e uma filha acompanhou com pena do pai e foi morar longe. E logo em seguida ele desencarnou. E no mundo espiritual, ele ficou muito triste com ele mesmo, porque ele viu que, na realidade, ele não entendera Jesus. Ele só pensara em bens materiais, mas existem os bens espirituais, a paciência, o amor ao próximo. Aliás, Jesus utilizou esses bens para plantar em nós as sementinhas que nos permitirão a perfeição moral. Teremos várias encarnações para chegarmos à perfeição moral, mas serão cada vez mais suaves, mais deliciosas, sempre num planeta lindo, provavelmente a Terra. E a perfeição moral só se alcança com dor e sofrimento? Ai, Jesus, que coisa medonha! Não! Existem dificuldades. Outro dia uma vizinha minha falou, ai meu Deus, ela sempre fala um nome feio. Gente, tira o nome feio do seu dicionário, é ridículo. Principalmente uma mulher que é preparada para a sensibilidade. Ela disse, eu tenho que trabalhar. Ai meu Deus, falei, para, o trabalho enobrece. Eu trabalhei, me aposentei, ou trabalho em casa, cuidam dos filhos, ajudam o marido. O que queria fazer? Ser uma gelatina? Ficar deitado esperando a morte chegar? Não vamos reclamar por tolices, vamos nos alegrar. Ninguém quer morrer, raro, só em estado de loucura. Vamos nos alegrar por tudo que podemos fazer. Vamos nos alegrar por existir, por vencer dificuldades. Numa universidade mais forte, as dificuldades são maiores. E o aluno vai e luta para resolvê-la. É como o problema de matemática, e quando resolve, ele fica feliz. Por que nos problemas relativos à vida não temos paciência? Vamos parar, vamos amadurecer. Somos Deus e somos luzes. Não vamos desapontar o nosso irmão mais velho, lindo, querido, modelo de homem ideal, de perfeição moral, Jesus de Nazaré. Mais uma pergunta. Nos fale um pouco sobre a dor de ter criado os filhos dentro da doutrina e quando eles crescem, seguem por outros caminhos fazendo escolhas menos felizes. Meu Deus, mas a vida é deles. Eles têm direito. O que é isso agora? Agora quer colocar os filhos num moldezinho, estátuas. Eu tenho uma netinha, ela fala estátua, naquela brincadeira de virar estátua. Damos tudo o que podemos, de amor, de compreensão, levamos à casa espírita, mas se eles escolhem, mas escolher um caminho mau, o que vamos fazer? Vamos orar, vamos conversar, vamos vibrar, vamos levar nos especialistas, mas não podemos a ferro e fogo mudar a criatura. Se Jesus fizesse isso conosco, nós gostaríamos? Então, e não tem nada demais se não consegue compreender o espiritismo, ir numa outra religião. Todas as religiões são boas quando produzem um homem bom. Não podemos falar, ai meu Deus, olha, e tenho uma filha, ela adora também a Rosa Cruz. Ela vai na casa espírita e vai no Rosa Cruz. Ótimo! Ou outra é palestrante, ou outra é palestrante, uma está afastada e um é budista. Tá tudo bem, tá tudo bem. São pessoas de bem, e se não fossem pessoas de bem? Bendita a hora em que eu poderia auxiliar o indivíduo necessitado. Não é o que nós falamos sempre? É hora de provar. Estamos na Terra para nos tornarmos úteis, principalmente aos nossos filhos e aos nossos cônjuges. Às vezes,
É muito difícil aguentar um cônjuge complicado. Tanto para ele deve ser difícil, mas vale a pena, porque depois é vitória. Peça auxílio na casa espírita. Beijo, Júlia. Te amo. Heloísa, mais uma pergunta. A tônica do mundo de regeneração será essa perfeição moral? Do mundo de regeneração já estarão a maioria bem perto, mas provavelmente ainda não. Agora, a perfeição de Deus, diz o Livro dos Espíritos, nós nunca chegaremos, porque Deus não é um ser humano. Deus é uma inteligência, uma luz, é um conjunto de leis maravilhosas. É único, todo-poderoso. Gênesis, atributos de Deus. Livro dos Espíritos pergunta primeiro, o que é Deus? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. E também não precisamos, já queremos ficar... na sociedade, há uma indução à competitividade. Eu vejo, às vezes, eu quero ter um corpo perfeito, e machuca aqui, põe silicone ali. Nós não temos que ser os mais bonitos, os mais inteligentes, os melhores. Não dá, gente. O que é isso? Nós estamos num universo com irmãos mais velhos e muito fantásticos, maravilhosos. Chico, que podia levantar de leve o narizinho, dizia, eu sou um cisco. Meu pai, um homem que estudou muito, que também escreveu 100 livros de valor reconhecido, dizia, sou apenas um aluno a mais no nosso planeta Terra. Humildade, vamos devagar e respeitemos nossos filhos depois que se torna adulto. Continuemos a vibrar e a bater na tecla, mas vamos respeitá-los. Senão eles fogem. E, Heloísa, como é que nós, que ainda estamos imperfeitos do ponto de vista moral, podemos chegar a esse mundo de regeneração melhores do que hoje? Amém. Nós vamos chegar, viu, Denis? Nós vamos chegar porque é lei. Tem um poeta que diz, queiramos ou não, Deus nos faz amadurecer. Existem lições, como na escola, existem exercícios que farão com que o indivíduo consiga se desenvolver, e o próprio indivíduo escolhe. Jerônimo Mendonça escolheu para ele uma prova difícil. Ele nasceu, com 16 anos teve distrofia muscular e passou o resto da vida numa maca. Jerônimo não chorou, não reclamou. A voz ficou em Jerônimo, uma voz forte. Ele passava o dia ao telefone consolando necessitados. Ele montou uma creche para filhos de necessitados econômicos. E ele fazia palestras lindas. E quando alguém dizia, Jerônimo, a vida é dura, ele ria e falava, a vida é dura para quem é mole. Nós somos fortes. No mal, na guerra, éramos corajosos, matávamos o inimigo, ficávamos dias sem tomar banho, naquela loucura. Agora, quando é para fazer o bem, tudo nos sensibiliza, tudo nos é difícil. Gente, acorda. Corajoso no erro, agora coragem dobrada no acerto. Vamos nos modificar, vamos nos transformar no homem novo, que criará um mundo novo. Também livro de Herculano. Isso é que a doutrina espírita, o Consolador prometido, faz por nós. E no trabalho de Kardec, ela é jovem, mas já estava delineada, ainda imperfeitamente, através dos séculos, como apresenta Leon Denis no livro Depois da Morte. Vem caminhando até chegar com Jesus, que sai daquela caixa escura onde haviam colocado e brilha, embora não tenhamos compreendido. E Jesus nos manda o casal Kardec. Heloísa, a gente ficaria a tarde inteira aqui conversando com você. Muito obrigada, Denis. Você é uma simpatia. Gostei demais de você. Muitíssimo obrigado. E as suas considerações finais? Agradecendo a Deus
a Jesus, a Kardec e a Amélie Boudet. A família, os meus pais, porque nasci em lar espírita, meu avô materno que morava conosco já era espírita, mas que possam também agradecer aqueles que são mais fortes e que concordaram, como Edu Lira, e nascer com um pai drogado, necessitado, e ele trabalhou e o pai se libertou das drogas. E ele está ajudando os jovens a se libertarem das drogas, das dificuldades. Edu nunca reclama, ele está satisfeito por realizar, auxiliado por empresários, artistas, essa matéria, essa a realização grandiosa, transformar nosso Brasil num mundo melhor. E ele diz que vai acabar, o sonho dele é acabar com as favelas do Brasil, e vai conseguir, Edu Lira. Muito obrigado, Heloísa. É um grande prazer e será sempre poder te escutá-la com tanta sabedoria, com tanto amor no coração. Muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço. A sabedoria não é tanta, não. É que a espiritualidade dá uns enxertos